deixa o caixão. Pedro Henrique, mãos à cintura. PH foi pra bola, partiu, bateu. Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, hoje só boas notícias, né? Show do Internacional, show do Wanderson, vitória por 3-1 contra o Flamengo. Eu avisei ontem, né, que o Inter ia ganhar, que era pra colocar o dinheirinho lá na OneXBet. Espero que vocês tenham faturado e hoje passem um belo dia dos namorados. Já vou deixar aqui, né, o meu feliz dia dos namorados pra Daniela, a melhor namorada, noiva, esposa do mundo. E que tá aqui, né, me acompanhando todos os dias. Inclusive tá ouvindo o vídeo ali na sala, né, certamente. E me deu essa parcá de presente ainda. Olha, que mulher maravilhosa eu tenho, né? Vamos falar do Internacional, gente, sem antes dizer pra vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem as notificações pra ficar sabendo quando entra o conteúdo novo. E não esqueçam que esse vídeo tem o apoio da OneXBet, né, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito, e também da Inter Store Beira-Rio, peças de inverno do Inter, você garante lá na loja oficial do Internacional, que está aberta hoje até às 18 horas, ou no link que está na descrição aqui, você pede pelo WhatsApp, combinado? Vamos falar então, gente, sobre o jogo do Inter ontem, 3-1 contra o Flamengo, uma exibição maravilhosa que começou já com o gol do Wanderson aos 45 segundos de jogo, né, um dos gols mais rápidos do Brasileirão deste ano, e que depois, né, terminou com mais um gol do Wanderson e um gol do Pedro Henrique no finalzinho. O Andreas Pereira descontou para o Flamengo. O que eu destaco é que o Inter teve o domínio do jogo em quase todos os momentos, né? O Inter amassou o Flamengo no começo do jogo, fez o 2-0, poderia ter feito 3-0, começou o segundo tempo com uma chance clara de gol, né, onde o David arranca para dentro da área e em vez de bater, rola pro Wanderson, que chega um segundinho atrasado. Depois teve outras chances com o Tyson, com o Alemão, e o Flamengo acabou descontando aí com o Andreas Pereira, numa falha do Alan Patrick, né, ele acaba perdendo a bola, o cruzamento do Bruno Henrique, o Andreas pega de primeira. No finalzinho aí já o Pedro Henrique entra, decide, né, recebe um lançamento do Depena, sofre o pênalti, pede para bater e bate de forma perfeita, colocando o Diego Alves para um lado e a bola para o outro. A boa notícia que fica, gente, é que todo mundo jogou bem ontem. Quem começou o jogo e quem saiu do banco de reservas também. Aliás, tem sido uma tendência, né, do time do Mano Menezes nas últimas rodadas, desde o jogo contra o Red Bull Bragantino. Quem sai do banco tem feito gol ou decidido a partida, né? Contra o Bragantino, Johnny Depena, contra o Santos, o Bruno Mendes e o próprio Pedro Henrique, né, que começou o jogo. E ontem o PH saiu do banco, sofreu o pênalti e tirou aquele desafogo do torcedor, né? Porque tava 2-1, o Inter tava jogando bem, o Daniel não fez nenhuma grande defesa, mas vocês sabem como é o Flamengo, né? Não pode dar muita bobeira, senão eles vão lá e matam o jogo. E o Pedro Henrique, então, entrou bem no jogo e fez o seu papel. Com a vitória, gente, o Inter deu um salto na tabela de classificação, né? É o terceiro colocado neste momento do Brasileirão. Alguns pontinhos atrás, né, do líder. O líder, na verdade, ainda é uma indefinição, né? Porque ontem o Corinthians bateu o Juventude por 2-0, assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, o Inter tem 18. O Palmeiras tem 19, mas joga hoje, né? Joga contra o Coritiba e se vencer retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, 19, 20 e 21. São 3 pontos do Inter para o Corinthians neste momento. Se o Palmeiras assumir, serão 4 pontos de vantagem do líder sobre o Internacional, mas o Inter tá ali, né? Ultrapassando o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Curitiba e Companhia Limitada. É claro, seca alguns dos adversários hoje, né? Por exemplo, o São Paulo, que joga contra o América Mineiro, seria interessante que não vencesse. O Coritiba, que joga contra o Palmeiras, né? Seria interessante não vencer também, né? Mesmo que o Palmeiras abra uma vantagem para o Internacional, talvez um empatezinho aqui seria interessante. E também o jogo do Botafogo contra a equipe do Avaí e o Fortaleza contra o Atlético Paranaense terminando a rodada. Mas isso pouco importa, né? Porque o Mano Menezes ontem ele foi perguntado sobre isso, sobre o arranque do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro.
E ele se briga pelo título, se a briga já virou outra a partir dos jogos de invencibilidade que ele tem no comando do Internacional, não ter perdido ainda no Campeonato Brasileiro. A única derrota do Inter na competição foi na estreia, né, para o Atlético Mineiro, ainda sob o comando do Cacique Medina, e ele ponderou que quando chegou aqui no Internacional, o primeiro jogo do Mano contra o Fluminense lá no Maracanã, ele disse que o discurso da imprensa e do torcedor era 45 pontos, livrar o Inter da zona do rebaixamento. E que agora, cerca de 60 dias depois, não pode ter virado um discurso completamente diferente, né? Do Inter brigar pelo título. Que é preciso um equilíbrio, que é preciso entender a briga do Internacional e ir jogo a jogo, né? O Inter ir melhorando. Segundo ele, o Inter já estava evoluindo nos últimos jogos e precisava de uma vitória como essa contra o Flamengo para confirmar o futebol que vinha jogando, né? E acho que ontem o Inter mostrou tudo isso. Pro jogo de quarta-feira contra o Goiás, lá em Goiânia, o Mano não vai ter, né? O Carlos de Pena, que levou o terceiro cartão amarelo, e não vai ter o Tyson, que também levou o terceiro ontem, depois de reclamar de uma falta absurda marcada pelo Braulio Machado, né? Que fez uma arbitragem ontem bem incomodativa, né? Invertendo falta, dando umas faltinhas, nada a ver pro Flamengo, mas enfim, o Inter passou por cima disso. E o Edenilson retorna, né? Eu acho que o time tá muito perto de ser confirmado. Não sei que haja algum desgaste, né? E é muito possível que aconteça por conta da sequência de jogos. A gente tá vendo que o Bustos tá realmente muito cansado. Ele disse que não vai preservar o Bustos, né? E que ele saiu mais por uma questão tática do jogo, né? Como já tinha acontecido lá em Santos, onde entrou o Bruno Mendes, lateral direito. Ontem entrou o Moledo para jogar o mercado para lateral direito, porque os times estão aproveitando, né, o cansaço do Bustos, e aí ele tá fechando a casa ali para não correr maior risco defensivo. Se nada mudar, o time do Inter deve ter Daniel Bustos, Mercado, Vitão e René, Dourado e Gabriel, Edenilson, Alan Patrick e aí o Wanderson, e na frente o David, muito possivelmente, né? Projetando já o jogo contra o Goiás. Ontem uma novidade, né? O Gabriel foi o capitão do time do Internacional, mesmo com o Rodrigo Dourado em campo. E o Mano justificou, né? Que achava desnecessário dar a braçadeira de capitão para o Rodrigo Dourado e dar um peso maior para ele. Já vinha sendo criticado, já vinha sendo vaiado nos últimos jogos. Teve todo aquele episódio do atraso de salários, né? No anúncio da escalação do telão. O Tyson foi muito vaiado, Dourado também, Moisés e David. Então, ele quis evitar. E o Gabriel tem um papel importante, né, dentro do grupo, segundo ele, um jogador extremamente profissional e que mesmo quando saiu do time nunca deixou de trabalhar de forma diferente. Então, por isso, foi um reconhecimento também ao Gabriel, que foi titular nos últimos 3 jogos e teve um bom desempenho. Vocês estão se perguntando aí, né? Quando é que o Inter vai comprar o Wanderson? O homem que já tem 5 gols na temporada, é o melhor jogador do Inter. Ontem o René, na zona mista, chegou a dizer que ele é o craque do Internacional. E, de fato, né? O Inter está ciente dessa situação, mas não faz nenhum movimento ainda. Por quê? Porque o contrato do Wanderson vai até dezembro e o Inter não tem pressa para comprá-lo, já que tem a obrigação de compra / opção de compra no contrato de empréstimo. Não tem muito o que fazer o Krasnodar. Ah, mas o Flamengo, o Palmeiras podem vir atrás caso o Inter não compre. O Inter está muito tranquilo que o contrato é bem amarrado em relação a esse tipo de situação. Então o Inter planeja compras agora, né? No meio do ano, como o Bruno Mendes, se fala muito no Brenner, um outro atacante, algum outro jogador que possa estar disponível no mercado e guardar o dinheiro para comprar o Wanderson no final do ano. Mas o Inter sabe que ele é o jogador diferencial desse time e que devemos comprar no final da temporada, quando é o prazo que o Inter tem junto ao clube russo, né? Mas tá jogando demais. O Wander Show, que ontem fez 2 e o Inter venceu 3-1. O que tu achou do jogo ontem? Gostou? Deixa no comentário aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo e de te inscrever no canal. Aquele abraço, gente. Aproveitem o Dia dos Namorados. Tchau!